Geoffrey Hinton, pioneiro da inteligência artificial, renunciou na segunda-feira, 1º de maio, ao Google após 10 anos ao serviço da gigante americana. Em entrevista ao New York Times, ele revela que deixou de falar livremente sobre inteligência artificial generativa como ChatGPT, sem que isso impactasse a empresa. Ele lamenta seu envolvimento no desenvolvimento deste último e se consola de alguma forma, com esta desculpa comum: se eu não tivesse feito, outro teria feito. Formado em psicologia experimental e doutor em inteligência artificial, o londrino dedicou toda a sua vida à pesquisa em inteligência artificial. Seja como pesquisador da Carnegie Mellon, da Universidade de Toronto ou do Google, ao qual ingressou ao ingressar na equipe do Google Brain em 2013, Geoffrey Hinton desenvolveu redes neurais artificiais, sistemas matemáticos que aprendem novas habilidades analisando os dados aos quais têm acesso. Em 2018 ganhou o prêmio Turing por essas redes que criou. Considerado uma figura importante no campo da inteligência artificial, ele inspirou o trabalho de Yan Le com Yoshua Bengio. Arrependido, ele volta aos perigos da inteligência artificial, que segundo ele representariam sérios riscos para a sociedade e a humanidade. Explica em entrevista ao New York Times. Aqui estão seus 5 maiores medos. Quando a máquina supera seu criador. A competição entre grandes gigantes da tecnologia levou a um progresso que ninguém poderia imaginar, de acordo com Geoffrey Hinton. A velocidade com que os avanços estão ocorrendo superou as expectativas dos cientistas. Apenas um punhado de pessoas acreditava na ideia de que essa tecnologia poderia realmente se tornar mais inteligente que os humanos. E eu mesmo pensei que seria o caso dentro de 30 a 50 anos ou até mais. Claro, não penso mais nisso. Até o ano passado, ele não considerava esse avanço perigoso, mas sua visão mudou quando o Google e a OpenAI desenvolveram sistemas neurais capazes de processar quantidades muito grandes de dados, e que poderiam tornar esses sistemas mais eficientes do que o cérebro humano e, portanto, muito perigoso. Corte total de empregos. Do ponto de vista econômico, o padrinho da inteligência artificial teme que essa tecnologia possa atrapalhar drasticamente o mercado de trabalho. A inteligência artificial remove o trabalho pesado, disse ele, acrescentando que pode remover muito mais do que isso, afetando tradutores e assistentes pessoais em particular. Um corte de emprego que não poupará os mais inteligentes, apesar do que muitos pensam, acreditando que estão seguros. A ameaça de robôs mortais. Aquele que foi professor de Ilya Sutskever, atual diretor científico da OpenAI, considera o progresso tecnológico muito rápido, face aos meios de que dispomos para regular a utilização da inteligência artificial. Acho que não devemos acelerar até entendermos se podemos controlá-lo, diz o pesquisador. Ele teme que versões futuras se tornem ameaças à humanidade. Segundo ele, as futuras IAs seriam capazes de desenvolver comportamentos inesperados após analisar uma grande quantidade de dados. Isso é possível porque os sistemas de inteligência artificial geram seu próprio código e o direcionam, o que pode transformá-los em armas autônomas e robôs mortais. Embora muitos especialistas coloquem essa ameaça em perspectiva, inteligência artificial nas mãos de agentes mal-intencionados. Segundo ele, a ameaça também vem do uso indevido da inteligência artificial por atores perigosos. É difícil descobrir como evitar que os maus atores o usem para propósitos malignos, ele se preocupa. Geoffrey Hinton se opõe particularmente ao uso de inteligência artificial no campo militar. Ele teme particularmente o desenvolvimento de soldados robôs por humanos. Na década de 1980, ele até decidiu deixar a Universidade Carnegie Mellon, nos Estados Unidos, porque suas pesquisas lá eram financiadas pelo Pentágono. Gerador de merda. Última ameaça, e não menos importante, a da desinformação ligada à inteligência artificial. Essa efervescência científica, somada ao uso massivo da inteligência artificial, tornará quase impossível discernir o que é verdade do que não é mais verdade. O cientista fala até em um gerador de merda, uma expressão que se refere à capacidade da inteligência artificial de produzir de forma persuasiva afirmações que parecem plausíveis sem serem verdadeiras. Então, qual solução? O especialista em redes neurais defende a regulação interplanetária, mas segue lúcido: pode ser impossível.